Welcome, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel, vamos estar juntos e agora vamos checar o conteúdo da nossa aula. Let's go! Então, nosso objeto de conhecimento são manifestações artísticas e culturais com práticas que estimulam a imaginação e a criatividade, exploração das diversas manifestações artísticas e culturais do mundo, utilizando-as como ferramentas de prática da oralidade em língua inglesa. Então, esse foi o nosso conteúdo. Vamos agora para a nossa aula. Pay attention, prestem atenção. Let's go! So, let's start the class. Vamos começar a aula trazendo aqui essas duas figuras importantíssimas aqui na cultura da região norte. What's your favorite? Qual é o seu favorito? Nós temos aí o caprichoso, o garantido, e eles são muito importantes aqui e nós vamos falar mais sobre eles, vamos falar mais sobre o contexto em que eles estão inseridos, sobre o festival, onde eles são aí os personagens principais. E para começar a nossa aula, né, sobre manifestações artísticas, nós trouxemos eles dois aqui para vocês e vamos falar um pouco sobre aonde, né, eles são protagonistas, qual é esse festival, como que acontece, quantas pessoas participam. Vamos dar uma olhada. Let's go! Então, facts about Parintins Festival. Facts about Parintins Festival. Nós temos aqui alguns fatos sobre o Festival de Parintins, esse festival que é mundialmente conhecido, né, que leva aí a cultura da região norte para o mundo, e nós vamos abordar alguns fatos sobre eles aqui juntos, ok? Vamos ao primeiro, to the first one. It's one of the largest annual festivals in Brazil. Vou ler mais uma vez. It's one of the largest annual festivals in Brazil. É um dos maiores festivais anuais do Brasil. Então, aí o primeiro fato sobre o Festival de Parintins. Vamos ao próximo. The festival celebrates a local legend about a resurrected ox. Então, olha só, ox, essa palavrinha aí. O festival celebra uma lenda local sobre um boi ressuscitado, né? Nós mostramos eles aí para vocês no começo da aula. Vamos para o próximo fato sobre o Festival de Parintins. It's largely based on local Amazonian folklore and indigenous culture. Ele é baseado aí no folclore amazônico e nas lendas das culturas indígenas, ok? Mas temos mais informações sobre ele, sobre o Festival de Parintins. É um festival muito extenso, muito famoso, muito grandioso, então nós temos mais coisas para falar sobre ele. Let's go! Então, The Bombódromo, lá onde acontece o festival, supports 25.566 people in the audience. Então, 25.566 pessoas, né, no Bombódromo, ele suporta, ele comporta lá nos dias de festa, né, de Parintins. Então, nós temos mais informações sobre eles, mas enquanto nós falamos sobre essas informações, eu quero destacar também o ponto gramatical da nossa aula, né? Então, vamos adiante. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aí na frase, né? Nós temos aí uma figura aí do festival, com as alegorias, todo mundo se apresentando. E aí eu vou ler aqui para vocês. Amazing shows, shows incríveis, né? Em Parintins, 2023, lá em 2023, amazing shows were unfolding. Vamos destacar essa palavrinha aqui, ó, que é o passado do verbo to be. É o verbo to be no passado, e esse verbo aqui, unfold, ele está acrescido dessa partícula aqui, ing. Então, assim, aconteceu, né?
compartilhando histórias ricas da tradição do Amazonas, né? Então, essa frase aí está falando sobre o Festival de Parintins de 2023, dizendo aí que abordou as histórias e tradições do Amazonas. E eu quero que vocês prestem atenção nessas duas palavrinhas destacadas aqui. O passado do verbo to be, mais um verbo que está terminando aí em ing, ok? Fancy costumes, são fantasias, né? Os participantes e as pessoas lá, os personagens, aqui ó, mais uma palavrinha destacada. Were wearing, olha aqui de novo o passado do verbo to be e mais um verbo aqui com o ing. Eles estavam usando. Então, toda vez que eu coloco o ing no final de um verbo, ele passa para o gerúndio. Então, wear significa usar, wearing, usando. Então, eles estavam usando fantasias, cada detalhe refletindo aí a cultura, stories and traditions of the Amazon. Então, cada fantasia reflete aí a história e a tradição do Amazonas, ok? Temos mais informações aqui sobre o festival. Music was echoing through the night. A música estava ecoando. Aqui não está destacado, mas vou colocar aqui para vocês. Was também é o passado do verbo to be. E daqui a pouco nós vamos saber a diferença entre were e was, mas was também é o passado do verbo to be. Aqui está com ing, porque está dizendo aqui a música estava ecoando. O ritmo, as batidas, the beats of drums, were echoing, estavam ecoando aí pela noite, como som tradicional aí do Amazonas. Fill the air, preenchia o ar, criando aí uma atmosfera cativante. E essa atmosfera, né, que o festival proporciona. Então, vocês viram aí as palavras destacadas, sempre aí usando o passado do verbo to be, mais um verbo com ing para dar essa impressão aí. A música estava ecoando, os participantes estavam dançando, né? Sempre é essa a ideia do ponto gramatical da aula que nós temos hoje. E para a gente entender melhor como funciona esse tempo verbal, quero que vocês prestem atenção aí no VT que vai aparecer agora. Let's go! Então, olha só, aqui a Potira, olha só, tem a frase aqui embaixo dela escrita assim: Potira was dancing. Potira was dancing. A Potira tá aqui, olha, de vermelha, garantido então, e a frase está dizendo assim: Potira was dancing. A Potira estava dançando. Vocês estão vendo aí o passado do verbo to be was, mais o ing aí no final do verbo, dancing. Dancing quer dizer que a Potira estava dançando. Podia ser were, nesse caso não, mas nós já vamos ver a diferença entre eles. Então, esse tempo verbal que nós estamos aprendendo hoje é o past continuous, past continuous. Então, vamos dar uma olhada no uso do past continuous, agora que a Potira já foi, vamos ver como que eu uso esse tempo verbal. Então, eu uso para descrever uma situação que estava acontecendo em um determinado momento do passado. Vocês viram aí como nós estávamos narrando, né? A música estava ecoando, então é uma situação que estava acontecendo. Eu não dou uma sensação de que ela foi completa, por isso que o nome é passado contínuo. Então, todas as frases no passado contínuo vai dar essa impressão. Eles estavam fazendo, eles estavam dançando, a música estava tocando. Então, um dos usos é para descrever uma ação que estava acontecendo em um determinado momento do passado. Também é usado para descrever ações em andamento simultâneo. Nesses casos, geralmente usa-se a conjunção while ou when. While quer dizer enquanto, when quer dizer quando. Para descrever ações simultâneas, por exemplo,
eu estava assistindo TV. I was watching TV when, quando aconteceu alguma coisa, mas nós já vamos ver um exemplo disso aí. E também uso para fazer a descrição de um fato ou contar uma sequência de eventos, ok? Então eu tenho aqui os 3 usos desse tempo verbal, que é para descrever essa ação que estava acontecendo. É muito importante ter isso em mente, né? Porque eu vou usar o passado do verbo to be. O verbo to be significa ser ou estar. Então eu vou usar porque eu sempre vou estar dizendo assim: alguém estava fazendo algo. Algo estava acontecendo. Então, por isso que eu tenho que usar o was ou were e o ing no final do verbo. Então, para a gente entender melhor sobre o uso do past contínuo, nós vamos ver aqui uma animação, um VT com o nosso personagem aqui de língua inglesa, o Solomon. Let's go! Então, nós vamos rever aí o vídeo, vocês prestaram atenção que o Solomon está aí, né, assistindo TV, e ele está narrando aí alguma situação. Olha só, o vídeo está narrando assim: Solomon was watching the Cupuaçu Festival on TV. Agora é outro festival, o Festival do Cupuaçu. O Solomon estava assistindo o festival. Solomon was watching the Cupuaçu Festival on TV. Olha só a presença do passado do verbo to be, was. E o ing, watching. Se eu tiro o ing e deixo só watch, é o verbo assistir. Mas, como eu estou dando essa ideia de continuidade, eu digo Solomon was watching. Estava assistindo o Festival do Cupuaçu na TV. E aí vamos continuar? Porque, como nós falamos, ele é usado para descrever uma situação que estava acontecendo quando o outro interrompeu. The cell phone rang. Ele estava assistindo o Festival do Cupuaçu na TV quando o telefone tocou. Ok? Então foi essa aí a nossa animação do Solomon. Prestem bastante atenção aí nessa estrutura, né? Usando o passado do verbo to be mais o ing. Ok? Então, o passado contínuo, o past continuous, como nós estamos falando sobre ele, precisa seguir uma estrutura correta para a formação de frases, sejam elas afirmativas, negativas e interrogativas. E é agora que nós vamos ver a respeito disso, né? Gramaticalmente, onde é a posição de cada palavra na frase, nesse tempo verbal, para que nós possamos construir frases de maneira correta, ok? Então, vamos começar pela forma afirmativa. Temos aí o past continuous affirmative, forma afirmativa, ok? Vamos, então, ver aqui como é a formação de frases afirmativas nesse tempo verbal. Então, eu tenho que seguir essa estrutura aqui. O sujeito, o passado do verbo to be, e aí eu vou usar 2, né? Podem ser 2, pode ser was ou were. Vamos falar sobre essa diferença. Mais o verbo com o ing e se houver um complemento, né? Quando é que eu vou usar was? Para falar de mim e do singular. Were, quando for no plural, e quando for para falar de você, ok? Não posso falar I were, não posso falar he were, nem she were. Para eu falar eu estava, eu tenho que falar I was, he was, she was, it was, né? Ele estava, he was. Professora, por que eu não posso falar he were? Porque o were é para o plural. Então, preste atenção aqui que a frase tem o sujeito, pode ser o pronome, pode ser o nome de alguém, né? Ao invés de she, pode aparecer Mary, por exemplo, a Maria estava, Peter was, o Pedro estava. Então, temos aqui o sujeito, o passado do verbo to be, que vai ser was ou were, e aqui o verbo acrescido de ing.
Só study significa estudar. Mas a frase que eu quero montar, olha só, eu estava estudar inglês. Não dá certo porque eu quero dar essa ideia aí de continuidade, ó, passado contínuo, como nós estamos falando. Então, para dar essa ideia de continuidade estudando, eu tenho que acrescentar o ing. O ing sempre vai dar essa ideia do que nós chamamos de gerúndio na língua portuguesa, né? Então, frases afirmativas. Pego um sujeito, que vai ser um desses pronomes, o passado do verbo to be, que vai ser was ou were, e para você colocar corretamente, analise o sujeito que está na frase, para você escolher o verbo to be certo, né? E o study, o verbo principal, ele vem acompanhado com o ing, para dar justamente essa ideia de continuidade. Essa aqui é a forma afirmativa da frase, olha só. Eu estava estudando. Vamos colocar uma frase aqui para vocês, por exemplo. He was watching TV. Watching TV. É uma frase afirmativa, olha só, o sujeito, passado do verbo to be, não pode ser were, porque he é singular, é ele. O verbo principal é watch, para dar a ideia de continuidade, acrescentei o ing, porque se eu tirar o ing, fica assistir. Ele estava a assistir. Então, como essa ideia de continuidade, he was watching TV. Ele estava assistindo TV. Ok? Então, essa aqui é a estrutura de frases afirmativas. Sujeito, passado, verbo to be, o verbo mais o ing. E se houver mais algum complemento, né, você coloca na frase. Então, já vimos a forma afirmativa e agora past continuous negative form. Negative form. Agora eu vou mudar aí o contexto. Se naquela eu estou falando assim, I was watching TV, eu estava assistindo TV, na negativa eu quero dizer o que é a negação. Eu não estava assistindo TV. E, obviamente, né, para formar as frases negativas, como nós colocamos aqui, ó, nós vamos utilizar o not após o verbo to be. Então, a estrutura para montar frases negativas aqui no past continuous vai seguir quase a mesma coisa da frase afirmativa, só que depois do verbo to be, vou acrescentar o not. Olha só, sujeito, she. Passado do verbo to be, was, not, o verbo mais o ing, going home e um complemento. Se eu tiro o not, fica she was going home, ela estava indo para casa. Acrescentei o not, passou para negativa, she was not going home, ela não estava indo para casa. She was not going home, ok? E aqui, olha só, I wasn't working at home. Sujeito, wasn't, que é was, mas not, working, o verbo work, trabalhar, com o ing, working, trabalhando, at home. Eu não estava trabalhando em casa. O que é wasn't, professora? Wasn't é a junção de was mais not. É uma abreviação, ok? E aqui a última, they weren't speaking about her research. Eles não estavam falando sobre a pesquisa. Então, sujeito, e aqui a mesma coisa, ó. Were mais not. They weren't speaking about her research. Eles não estavam falando sobre a pesquisa. Então, olha só, consegue identificar aí o sujeito, passado do verbo to be mais o not, o verbo com o ing e um complemento se houver, né? Speak quer dizer falar. Quando eu acrescento o ing, speaking.
speaking, falando, né? Para dar essa ideia aí de continuidade, ok? Então, a estrutura para montar frases negativas no passado contínuo é essa: sujeito, passado, verbo to be, o not, o verbo e o ing, ok? Já vimos da forma afirmativa, da forma agora negativa, mas tem a forma interrogativa também, que é quando eu quero fazer uma pergunta, né? E a única coisa que vai acontecer é que o verbo to be vai para frente da frase. Daqui a pouco nós vamos treinar com exemplos, né, para ficar mais claro. Mas basicamente aqui o verbo to be vai para frente da frase, ó. Was I sleeping when you got home? Eu estava dormindo quando você chegou em casa. Olha só, verbo to be, sujeito, verbo mais o ing. Olha só, o verbo to be, o sujeito e o verbo com ing. A mesma coisa aqui. Was he playing video game? Ele estava jogando videogame. O verbo to be, o sujeito e o verbo com ing. Was she cooking cake? Was she cooking cake? Ela estava fazendo bolo. Olha só, was aqui na frente. Vou colocar um exemplo aqui dessa frase na forma afirmativa. Olha só aqui, ó. She was cooking cake. Forma afirmativa, ela estava fazendo um bolo. Na forma negativa, como é que a gente viu que fica? Só faço acrescentar o not. She was not cooking cake. Só faço acrescentar o not aqui. E na interrogativa aqui em cima, ó, o verbo to be vai lá para frente da frase, ok? Mas existem aí algumas regras para a gente colocar esse ing, né? Então, são essas regras aqui que vocês estão vendo. Dance, dançar, dancing, dançando. Quando os verbos terminam em e, é isso que vai acontecer. O ezinho vai sair e eu vou colocar o ing, ok? Os verbos que terminam em consoante, vogal consoante, eles vão duplicar aqui, ó, a última consoante e acrescentar o ing. Run também, consoante, vogal consoante, dupliquei a última consoante e acrescentei o ing. E mais uma regra que é só para a gente conhecer as regras, né, de como eu vou acrescentar o ing, e a gente vai já treinar isso também. Verbos terminados em ie, eu vou acrescentar o y e o ing, ok? Então, nós falamos aí sobre as estruturas, sobre as regras para mudar, né, os verbos para esse tempo verbal. E agora nós vamos juntos aqui construir frases nesse tempo verbal. Prestem bastante atenção que toda essa estrutura que nós vimos até agora durante a aula, nós vamos treinar juntos aqui nas frases, ok? Vamos lá. Então, as frases aqui estão embaralhadas. Eu tenho aqui frases afirmativas e interrogativas. Então, vamos pegar aqui, eu tenho playing, que é o verbo jogar, que no caso é jogando, were, que é o passado do verbo to be, tenho kids, the, in, park, the. Então, primeira coisa que eu vou fazer é procurar o sujeito, olha só. The kids, as crianças, então aí tem o sujeito. As crianças, the kids. Depois do sujeito, o que vem? O verbo to be. Qual é o verbo to be aqui dentro dessas palavras? Were. The kids were. Depois do verbo to be, eu sei que eu preciso de um verbo com ing. Olha só. Playing, playing.
The kids were playing. As crianças estavam brincando. E aí, o complemento se tiver, né? No caso, in the park. In the park. Frase afirmativa. Então, eu tenho aí o sujeito, the kids, as crianças, were. Por que eu não posso usar was aí? Porque é plural. The kids were playing. Playing, o verbo aí com ing, jogando in the park, ok? Aqui, gente, eu já sei que é uma pergunta, porque tem o question mark aqui, né? Então, quando é pergunta, o que nós vimos ali na formação de frase, o verbo to be, ele muda de lugar, ele vai lá para frente, né? Então, olhem aí essas palavras, qual delas aí é o passado do verbo to be, dê uma olhada, analisem. E nós vamos colocar aqui, ó, were. Were. Na frase interrogativa, depois do verbo to be, vem o sujeito. Were they? E aí, vem o verbo com ing, qual que vai ser? Watching. Watching TV. Were they watching TV? Então, olha só, frase interrogativa, o verbo to be vai lá para o comecinho, antes do sujeito, e depois aqui o verbo com ing, ok? Aqui a segunda, essa última frase, qual é o sujeito? Olhem aí nas palavrinhas. Então, eu tenho I, é uma frase afirmativa, porque não tem um not, não tem um ponto de interrogação. Então, vem o verbo to be no passado. I was doing, o verbo com ing. Eu estava fazendo. I was doing my homework. My homework yesterday, ok? E aí eu quero só dar um exemplo aqui para vocês. Se essa frase fosse negativa, o que eu ia acrescentar aqui e aonde eu ia colocar nessa frase para transformar para negativa. Eu estou falando assim, I was doing my homework. Eu estava fazendo a minha tarefa de casa. Se eu quiser dizer assim, eu não estava, I was not. Eu ia acrescentar o not aqui. Se eu quisesse dizer aqui na primeira frase, as crianças não estavam, the kids were not, ok? As crianças não estavam brincando, ok? Então, é mais essa questão de estrutura, do lugar de cada palavra aí na frase. E é isso, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí o nosso conteúdo sobre o past continuous. Essa foi a nossa aula, nós ficamos por aqui. See you!